7h54, estamos de volta e agora com o quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino do Toino Lobo, da Cardiokid, aqui em Caicó. Doutor Toino, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Hoje o nosso tema do nosso quadro de hoje é paralisia facial. E aí, doutor Toino? Bom, a paralisia facial é uma entidade relativamente comum no mundo inteiro, no nosso meio, nos Estados Unidos, em todo o mundo é relativamente comum. Estima-se que pelo menos 40 mil casos por ano ocorram aqui no Brasil e mais outro tanto nos Estados Unidos. Então, como é uma incidência relativamente alta, muita gente já ouviu falar em fulano ou beltrano que teve uma paralisia facial ou conheceu pessoalmente uma pessoa que teve um quadro desse. Então a paralisia facial nada mais é do que, como o próprio nome diz, a paralisia de um lado do rosto, tá certo? Os músculos que fazem o movimento da mímica facial ficam paralisados. Então a pessoa vai sorrir, a rima labial, quer dizer, o canto da boca desvia para um lado que não está paralisado e aquele que está paralisado não se mexe. Vai piscar o olho não pisca. Vai levantar a sobrancelha e a sobrancelha não mexe. O platisma, que é esse músculo aqui que move a pele sobre o pescoço, ela também, a pessoa que consegue fazer, nem todo mundo consegue mover o platisma espontaneamente, mas as pessoas que conseguem mover o platismo espontaneamente também perdem essa capacidade. Então são os 4 setores: a musculatura da testa, que eleva a sobrancelha, a musculatura orbicular, que faz o fechamento do olho, a rima labial, quer dizer, essa parte do canto da boca, e o platismo, que é essa parte do pescoço. Então, geralmente, acomete os 4 segmentos quando ocorre uma paralisia facial. Paralisia facial, mais comumente conhecida como paralisia de Bell, é a paralisia mais comumente relacionada à paralisia facial, é a paralisia de Bell. Quem é Bell? Bell foi quem descreveu inicialmente esse quadro, esses sintomas. Então, é atribuído a ele o nome. Em medicina é muito comum se atribuir epônimos, quer dizer, nomes de sinais ou de doenças aos primeiros que as descreveram. Quem descobriu, né? Uma espécie de... Não é nem quem descobriu, mas que primeiro se dedicou a estudar aquele evento. Então é uma espécie de homenagem a quem primeiro se dedicou àquilo como uma doença e estudou aquilo. Então, causas de paralisia facial. Essa é uma coisa muito controversa. O ponto mais controverso em relação à paralisia facial são as causas. Por quê? Porque até hoje ela se considera uma doença idiopática. O que quer dizer isso? É uma doença que não se tem como afirmar peremptoriamente qual a causa daquela doença, por que surgiu. A hipótese mais aceita hoje é que seja um processo inflamatório do nervo facial, que é quem dá ao comando, digamos assim, a função do músculo se contrair e fazer os movimentos da face. Então, acredita-se que seja uma inflamação desse nervo, na maioria das vezes causada por vírus. Diversos tipos diferentes de vírus podem causar esse tipo de inflamação. Os mais correlacionados são os vírus da família herpes, ou herpes simples ou herpes zoster. O herpes simples é quem dá aquelas lesõezinhas no lábio de adolescente, geralmente, muito comum aparecendo na adolescência, porque é quando ocorrem os primeiros contatos com a herpes. Aquela lesão bastante dolorosa de lábio. E tem também o herpes zoster, que é quem causa a varicela, ou catapora, como é mais conhecida. Esses vírus são muito intimamente correlacionados com a paralisia facial. Interessante que até pouco tempo as pessoas, talvez antes de ouvir essa sua participação, achavam que o que mais causaria a paralisia fosse o AVC, né? Pois é, o AVC é um diagnóstico diferencial. O AVC, raramente causa exclusivamente a paralisia facial. Normalmente, quando a pessoa tem um AVC, tem uma hemiplegia, quer dizer o quê? A paralisia de toda a musculatura de um lado do corpo. Então ela não respeita somente a face, ela se estende aos membros, tanto superiores, quer dizer, braços, mãos, como inferiores. Existe o AVC que comete só
a mímica da face, pode existir, se for um AVC focal em cima da região do nervo facial. Mas é bem raro, bastante raro. Como é que se poderia diferenciar uma paralisia facial só por AVC, um pequeno AVC, ou por realmente uma paralisia de Bell? Na paralisia facial por AVC, essa musculatura da testa ela é poupada. Não há o acometimento dessa região, na maioria das vezes. Então a pessoa consegue mover as sobrancelhas normalmente. Mas não é um evento comum. Quando a pessoa tem um AVC, o comum mesmo é ter a hemiplegia. Todo um lado do corpo com força muscular diminuída. Não é totalmente paralisado, não. Pode ocorrer uma hemiplegia total, que a pessoa paralisa totalmente um lado do corpo, mas pode ocorrer só a diminuição de força. Então a pessoa muda a forma de andar, porque não está com a força normal na perna. Vai apertar a mão de outro, ele não tem aquela força natural que tinha anteriormente. Pode ser uma coisa mais sutil, mais leve, mais difícil de perceber. Mas o AVC se diferencia principalmente por isso. A característica marcante do AVC é a hemiplegia e não somente paralisia facial. Mas todo AVC causa paralisia facial, não? A grande maioria também. O inverso também é verdadeiro. Pode ocorrer sem paralisia facial? Pode, mas é muito pouco provável. Agora, você consegue se recuperar rapidamente dessa questão da paralisia facial? A grande maioria dos pacientes tem resolução completa ou muito próximo disso. Mais de 80% dos pacientes resolve 100% sem deixar sequelas. Alguns podem deixar algum grau de sequela sutil ou mais pronunciado. Existem pacientes que ficam com uma sequela importante. Aí vai depender muito da causa também. A paralisia de Bell, que é a paralisia idiopática, que admite-se que seja por infecção viral, ela raramente deixa sequelas. Pode acontecer, mas não é tão frequente. Quando a paralisia, por exemplo, é decorrente de uma infecção do ouvido médio, esse nervo facial ele vem de dentro do crânio, emerge por dentro do ouvido, só que ele não fica exposto dentro do ouvido médio, ele fica coberto por um canal ósseo. Ele é totalmente protegido na maioria das vezes, mas podem ocorrer variações anatômicas, quer dizer, uma pessoa não é igual a outra por fora, e por dentro também não. Então esse nervo facial ele pode ficar exposto, ao invés de ficar coberto por essa lâmina óssea, ele pode ficar totalmente exposto dentro do ouvido médio. Ou pode ter uma lâmina óssea muito fininha, que proteja pouco esse nervo. Então, se houver uma infecção dentro do ouvido médio, uma otite média aguda, essa infecção ela pode afetar o nervo nesse segmento e causar paralisia facial. Nesses casos, é mais comum que fique alguma sequela. Nesses casos é mais comum, porque além do processo inflamatório, a infecção ela pode causar uma plegia desse nervo mais pronunciada e mais prolongada. Pode ser que não reverta totalmente. Isso acontece. Nos casos em que ocorrer paralisia facial, é sempre muito importante, sempre, em qualquer caso que seja, procurar atendimento médico precoce. A precocidade do tratamento aí é importantíssimo para diminuir a possibilidade de sequela. Isso aí é fundamental. Então, não se perde tempo. Paralisou um lado, uma banda, como se diz, do rosto, é procurar atendimento médico o mais precoce possível, porque a precocidade é importantíssima. Uma coisa que tem que ser cuidada sempre, alguém que teve paralisia facial, procurou um atendimento médico e houve algum descuido e não se orientou à proteção do olho, o paciente tem que ficar atento a isso. Então, quando a gente tem uma paralisia facial, como eu disse, a musculatura orbicular, essa que pisca o olho, ela fica paralisada. Então, a pessoa fica de olho aberto o dia inteiro, não pisca o olho. E para ocorrer a lubrificação plena do olho, é necessário que a gente produza lágrima, mas que essa lágrima seja espalhada pelo movimento de piscar. O olho da gente pisca não é à toa, não. É exatamente com esse objetivo, de lubrificar a mucosa da córnea do olho da gente. Então, à medida que a gente perde essa capacidade de fazer esse movimento naturalmente, que é instintivo, esse olho começa a ficar muito seco e ocorre um risco alto de surgimento de úlcera de córnea. Então, é sempre importantíssimo que quando o paciente for avaliado pelo médico, dentro da prescrição, tenha cuidados especiais para o olho. Colírios lubrificantes,
proteção noturna para não dormir de olho aberto. Então, tudo isso é muito, muito importante em relação à saúde do olho. Eu sabia que essa pergunta ia sair, porque eu mesmo já ouvi, eu escuto até hoje, né, as pessoas falar sobre isso, né? A ouvinte quer saber, questão de estar na quintura e ir para o frio, pode ocorrer paralisia facial? Eu escuto até hoje, Marcos, cuidado, não tô. Se você tomou café quente, você vai tomar banho, você vai entortar a boca, né? Isso é mito ou é verdade? Também sabia que essa pergunta ia sair, eu tinha certeza disso. É mito. Até hoje não se conseguiu provar nenhuma correlação entre esse tipo de evento e essa causa alegada. Então não procede não. Não tem isso de tomar banho frio e depois tomar um café que vai dar paralisia facial. Isso não existe. Pode provocar algum choque térmico, alguma coisa, não? Choque térmico é sempre desagradável para o corpo, entendeu? Nem sempre vai acarretar doenças. Se você está com febre e vai tomar um banho frio, seu corpo vai reagir, não vai achar bom uma situação como essa. Ele tem mecanismos de defesa, então a pessoa vai sair com calafrio, vai sair com alertas do seu organismo que esse choque térmico não é benéfico para ele. Então muita gente diz, fulano está com febre, deu remédio, não passou. Vou dar um banho frio. Não, o banho não é para ser frio, o banho é para ser quebrado a frieza. Não é para ser aquele banho gelado, porque realmente é um choque térmico e isso não é favorável a nenhum organismo, nenhum tipo de choque térmico. Ok, eu vou gravar essa sua resposta e vou mostrar a minha esposa, porque toda vez é uma confusão lá em casa. Quando eu tomo café quente, que eu vou tomar banho, ela diz que tenha cuidado, não sei o quê, então é muito boa a sua resposta, viu? Doutor, eu tenho 41 anos, não tenho nenhum problema de saúde, às vezes sinto meu rosto, principalmente a boca querendo entortar e tremendo. Aí eu faço uma massagem com a mão e volta. O que será? Renata do Alto da Boa Vista. Bom dia, Renata. Tremendo geralmente é fasciculação, isso aí chama-se fasciculação. A causa mais comum para fasciculação é perda de sono, estresse, algum tipo de alteração desse tipo. A pessoa que não dormiu bem ou que está muito preocupada, é comum que tenha fasciculações. E isso tem que ter certeza que a razão é essa. Existem doenças neurológicas que também podem causar esse tipo de problema. Então, se for um sintoma ocasional e que ela sempre correlacione com esse tipo de evento que eu falei, ela perdeu o sono, não dormiu bem, passou a noite preocupada ou passou a noite numa festa e no outro dia apresenta, ela diminuiu o nível de preocupação, não tem maiores preocupações. Se isso ocorre sem causa aparente, ela está bem, sem estresse, sem preocupação, não perdeu o sono e está apresentando com uma certa frequência, é bom que ela procure um neurologista para afastar qualquer possibilidade de doenças neurológicas. As doenças autoimunes, elas podem causar esse tipo de evento também e, caso não seja diagnosticado e tratado, pode até ir agravando cada vez mais o problema. Doutor Enio, minha sogra sente uns barulhos na cabeça há algum tempo já. Ela usa aparelho auditivo, tem alguma relação? E se não, qual é a especialidade médica procurar? Com o uso do aparelho auditivo não tem correlação. O aparelho auditivo não causa zumbido, que é esse sintoma de barulho na cabeça. A causa para ela usar o aparelho, sim. Por exemplo, a pessoa que usa aparelho é porque tem perda auditiva. As pessoas que têm perda auditiva, é muito comum relacionar a perda auditiva com zumbido. Algumas pessoas têm esse zumbido decorrente da perda auditiva. O ouvido interno da gente, ele é revestido por um tapete de células ciliadas, quer dizer, tem células como uns pelinhos. Esse pelinho, ele capta a vibração do som. Quando o som chega no ouvido interno, ele é quem capta essa vibração e transmite essa vibração para o cérebro como som. Tudo que a gente ouve é através desse pelinho. Quando o ouvido vai perdendo essa função, quando a célula ciliada não funciona tão bem quanto deveria, além de não permitir que a gente escute bem, ainda pode gerar o zumbido, porque esse pelinho começa a se mexer espontaneamente, sozinho, como se fosse um movimento involuntário, sem ter um ruído externo. E isso gera zumbido. Então, pode ter correlação com a perda auditiva dela, não com o uso do aparelho. O aparelho não causa zumbido em ninguém. Pode ser isso, mas pode ser uma coisa muito mais simples. Às vezes, quem usa aparelho vai tendo descamação da pele, e essa descamação vai sendo empurrada para dentro pelo próprio aparelho, começa a obstruir a passagem do som e pode causar zumbido. Então, não dá para dizer o que está acontecendo especificamente com esse paciente, mas a especialidade que deve procurar para ter uma certeza e tentar amenizar ou resolver o problema é o otorrino mesmo, é o otorrinolaringologista. Ok, aqui no Facebook eu vim quer saber se para paralisia facial existem medicamentos. Existe medicamento, sim, existe tratamento. O tratamento passa por medicamentos, como eu disse, pode ser
medicamento oral, pode ser medicamento injetável, vai depender de cada caso. A maioria do tratamento é em casa mesmo, é domiciliar. Como eu disse, quanto mais precoce, melhor o resultado. Tem que se ter cuidado com os olhos, como eu disse também, com o olho, melhor dizendo, que só um vai estar em risco. E em alguns casos pode ser necessário fisioterapia. Então, tem tratamento e, como eu disse, na grande maioria dos casos é plenamente reversível. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Pergunta ao doutor aí, eu sofro de rinite alérgica e faz uns 4 dias que quando eu sungo meu nariz, dá uma dor no meu maxilar, como se fosse inflamado entre o maxilar e o dente. Ele pode dizer alguma coisa? Pode dizer? Posso, sim. Isso aí provavelmente é exatamente o que ela está dizendo, é processo inflamatório. O nariz e os seios paranasais, os seios da face, eles se comunicam através de um orifício. É por esse orifício que toda a secreção que é produzida dentro dos seios paranasais ou dos seios da face drena, sai do seio da face para o nariz e do nariz desce para a garganta. Essa é uma comunicação natural, existe em todo mundo e é importantíssimo que exista. Quando o nariz ou quando os seios da face estão inflamados, o que faz esse movimento de sugar o ar sob pressão, essa entrada do ar com uma pressão maior pode causar dor. É um sinal de alerta que tem algum processo inflamatório maior. Não é toda a inflamação leve que vai causar isso, mas a inflamação, quando vai se tornando mais intensa, é um sintoma comum essa queixa dela. Então é sinal que está inflamado realmente, precisando ser tratado. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Eu gostaria de saber que eu sinto esse mal-estar. Eu tenho um problema de gastrite e tomo muito medicamento e tenho um problema de coração. Eu queria saber se uma endoscopia é bom fazer uma endoscopia para descobrir esse mal-estar que eu sinto. E ele, doutor Enio? Eu acho que o primeiro passo que ela deve dar é uma consulta com um especialista, com um gastroenterologista. Ele avaliando e conversando com ela pessoalmente para saber melhor esses sintomas como esse mal-estar, vai determinar se há ou não necessidade de endoscopia. Uma grande chance de haver necessidade. O estômago ele não é visível por fora. Ninguém pode olhar para uma pessoa e saber como é que está a situação do estômago. Para saber se tem uma inflamação, que é a gastrite, se tem aquela famosa bactéria que dá no estômago, que é o H. pylori. Normalmente, o exame de escolha é a endoscopia. Então, há uma grande chance dela precisar, mas eu diria que o caminho para ela iniciar a trilha seria com a consulta com o especialista e aí ele vai determinar quais os melhores caminhos a seguir. Doutor Enio, é normal um olho mais baixo que o outro? Só percebo nas fotos. Antes não tinha. Percebo principalmente quando faço uma selfie, né, e percebo a boca torta e o olho bem baixo do lado esquerdo. E aí? Bom, as pessoas não têm necessariamente que ser absolutamente iguais nas duas metades do corpo. Se você olhar para o seu rosto com muita atenção, vai perceber pequenas diferenças. A altura de implantação da orelha, a altura de implantação dos cabelos, às vezes um olho um pouco mais baixo, isso acontece. Mas ela diz que antes não percebia isso. Esse é um fator que chama atenção, que pode ser alguma alteração patológica, alguma doença que tenha acometido ela. Não estou dizendo que é isso. É bom que ela converse com outras pessoas que convivem com ela pessoalmente e que sempre conviveram, como pais, como mães, irmãos, as pessoas de casa, digamos assim, para saber se as outras também estão percebendo essa diferença. Porque às vezes a pessoa começa a olhar para a foto e começa a inculcar com isso e não tem, de fato, uma alteração importante. Então o ideal é que ela conversasse com alguém da família para saber se estão percebendo essa diferença também. Se estiver ocorrendo, pode ser alguma coisa neurológica causando uma leve diminuição da mobilidade muscular? Pode. E aí deve ser investigado inicialmente com um neurologista. E às vezes o próprio celular, né, a forma como você bate a foto, ela provoca isso também, né? A incidência da foto, quer dizer, a posição que você tira pode causar falsas impressões. Às vezes você diz, estou com a boca torta, estou com o olho baixo, mas quando olha no espelho está perfeito, quando outras pessoas olham, está perfeito. Então, foto engana muito, não se baseia só pela foto, não. Por isso que tem gente que escolhe lados melhores para tirar foto, né? Muita gente faz isso. Meu perfil melhor é o lado do direito, meu lado esquerdo, e realmente é um fato, porque eu não entendo muito de fotografia, mas as pessoas que entendem dizem que isso corresponde à realidade. Algumas pessoas saem melhor na foto de um lado, outras do outro. Mas é bom ela observar, É né? melhor observar. Ok, tem mais perguntas?
Bom dia, Marco. Bom dia, doutor N. Doutor N, você tomar o AS infantil diariamente evita AVC? Um abraço, nosso amigo Sérgio Moreno deve estar dirigindo agora de Serra Negra para Caicó, né? O vento está forte aí. Bom dia, Sérgio. Bom, algumas pessoas têm indicação formal de usar os chamados antiagregantes plaquetários, que é o AS, por exemplo, ou anticoagulantes, para evitar ou diminuir a chance de AVC. Eu não recomendo que ninguém se automedique, fique tomando isso. Vou tomar porque se eu tomar não vou ter um AVC. Não é bem assim, não. Há casos em que há indicação. Eu, por exemplo, não tomo, não preciso ainda. Pode ser que um dia eu venha precisar. Então, para as pessoas que têm fatores de risco importantes para desenvolvimento de AVC, que têm indicação clínica, indicação médica, o uso do AS ou de outros medicamentos análogos a ele pode ajudar bastante. Mas não é uma coisa para todo mundo sair tomando, não. Veja bem, esse alerta tem que ser dado. Não se automedique, não saia tomando AS para isso. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Você pode inclusive seguir aí a Cardiokid no Instagram, Cardiokid Caicó. É o Instagram aí da Clínica Cardiokid, onde o Dr. Enio Lobo atende aí diariamente aqui na cidade de Caicó. Dr. Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marco. Um bom dia a você, um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. 8h15, confirmando 8h15.